A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Estamos aqui novamente, desta vez, para comentarmos sobre a lição 6 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Sexualidade Humana. O texto áureo nos diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. A verdade prática: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Meus amados, hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial: a sexualidade humana. O que é sexualidade? Sexualidade é um termo muito abrangente e nós podemos ver que a sexualidade ela é a predisposição sexual de um indivíduo. Quando Deus ele criou o homem, Deus então deu a ele o instinto de vida. Por exemplo, quem foi que ensinou a criança a mamar? Ela simplesmente não pode ser ensinada porque ela não tem entendimento, mas o instinto de vida leva ela a sugar o peito da mãe. Por que as pessoas têm medo? O medo é um instinto de defesa do ser humano. Toda pessoa que vai, por exemplo, na casa de alguém que tem um pitbull, ele não vai chegar, abrir o portão e vai entrar. Certamente, ele vai chamar do lado de fora, porque esse é o instinto de defesa do ser humano. Então, o medo dentro de um padrão de controle, ele é saudável, ele constitui no instinto de defesa do ser humano. Por que as pessoas constroem amizades? Esse é o instinto gregário do ser humano. Mas nós podemos ver que neste conjunto de coisas que Deus estabeleceu ao ser humano, está também o impulso sexual, ou seja, está a sexualidade humana com o propósito de preservar a espécie criada. Nós podemos ver que com a queda, toda a natureza se corrompeu, o homem ficou corrompido por causa do pecado, e os instintos humanos que eram perfeitos antes do pecado de Adão, eles se tornaram deturpados. E a sexualidade humana também foi atingida, ficando deturpada, trazendo diversos distúrbios na sexualidade do homem. Mas sexualidade, ela é vista como este conjunto de coisas muito abrangente. Nós podemos ver a sexualidade desde a infância. Por exemplo, na infância, o menino, ele tem a tendência de brincar de bola. A menina, ela já vai brincar com boneca. Isso é a sexualidade humana, que já prevalece desde a infância. O menino, ele quer brincar de carrinho. A menina, ela quer brincar de casinha, de cozinha, essas coisas. Então, isto aí já é a tendência do ser humano. A sexualidade, ela está enraizada na natureza humana. No tópico primeiro, nós vemos aqui: Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas macho e fêmea. Deus criou o sexo masculino e também o sexo feminino. No ponto de número 1, definição de sexo. A definição de sexo também é um termo abrangente. Nós podemos ver
que sexo são as características que definem macho e fêmea. E essas características, elas vêm a partir do aparelho reprodutor masculino e do aparelho reprodutor feminino. E isso tem um papel importante na reprodução humana. Nós podemos ver também que sexo é a relação íntima entre o macho e fêmea. Então, sexo ele é um termo que tem abrangência na sua visão de ser ou de praticar. Vemos também, amados, que o ser humano ele tem a sua identificação sexual logo ao nascer através da sua anatomia, da anatomia do seu aparelho genital. Mas o sexo também ele é definido através de ultrassom e já podemos definir se é homem ou mulher através de um processo de ultrassom. Nós podemos descobrir o sexo de uma pessoa. Ponto 2. Deus criou o sexo. Mas Deus criou o sexo? Sim, foi Deus que criou o sexo. Quando Deus ele formou o homem, Deus deu a ele a sua sexualidade. Deus criou macho e fêmea. O macho foi dado a ele o aparelho reprodutor masculino e a fêmea, a mulher, foi dado a ela também o aparelho reprodutor feminino. Isto Deus concedeu ao homem para preservar a espécie. Através de um casal, Adão e Eva, Deus ele construiu toda a humanidade. Conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo 26, a Bíblia diz, de um veio todos os homens, todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra. Quando a Bíblia está falando de um, surgiu todas as nações dos homens, a Bíblia está falando de um casal, através de Adão e Eva. Então, Deus criou o sexo de forma pura, Deus criou o sexo santo, mas as deturpações sexuais que surgiram vieram a partir do pecado. Então nós podemos ver, meus amados, que o sexo ele foi criado por Deus para ser desfrutado no âmbito do casamento, dentro do matrimônio. No ponto de número 3, nós vemos aqui os dois sexos. Deus ele criou os dois sexos. Ele criou macho, ele criou fêmea. Ele criou o sexo masculino e o sexo feminino. Veja que algumas distorções que têm surgido ao longo dos tempos, nós vemos pessoas que muitas vezes eles tentam mudar a sua aparência, mas nós vemos que ainda que alguém consiga mudar a sua aparência exterior, jamais ele vai poder mudar a essência da sua sexualidade. Nós vemos também que as distorções da sexualidade, que as pessoas tentam de algumas formas, através de cirurgias, mudar a sua anatomia, eles podem mudar apenas aquilo que é exterior, mas eles jamais poderão mudar a biologia do sexo humano ou da sexualidade humana, ou jamais poderá mudar também a psicologia da sexualidade humana. O exterior pode até ser mudado, mas o interior vai permanecer da maneira que a pessoa nasceu, na forma
que Deus criou. O tópico de número 2 nos diz: objetivos da sexualidade humana. Veja bem, meus amados, existe alguns objetivos da sexualidade humana. Primeiro é a procriação, depois vem a união conjugal e terceiro, a glória divina. Veja bem, no ponto primeiro nos diz procriação. Este é um dos objetivos da sexualidade humana. O que é procriação? Procriação é o ato de procriar-se. E nós podemos ver que existe na espécie humana a relação sexual como forma de procriação. Mas esse não é apenas a única forma de procriação. Hoje, em nossos dias, com o avanço da ciência, e já há algum tempo atrás, nós vemos, por exemplo, a inseminação artificial e também a formação de embriões através de experimentos em laboratório que são colocados no útero da mulher. Então, esses processos científicos, eles também têm que ser reconhecidos como forma de reprodução. No ponto de número 2, a união conjugal. Então Deus, meus amados, primeiramente ele fez macho e fêmea. Quando Deus fez Adão, ele capacitou Adão com qualidades sexuais e esta foi uma virtude que Deus concedeu a Adão e Eva no processo de procriação. Então o sexo, quando ele é praticado dentro do âmbito do matrimônio, ele é agradável, ele é saudável, ele está dentro do padrão que Deus estabeleceu para a sexualidade humana. No ponto de número 3, a glória de Deus. Esse ponto eu quero chamar a atenção, porque esse ponto ele é muito importante e ele é muito melindroso. Nós podemos ver, meus amados, que a união do homem com uma mulher foi estabelecido pelos laços matrimoniais. Mas não são apenas pelos laços matrimoniais que existe essa comunhão do homem com a mulher. Esses laços, eles são afetivos, esses laços, eles são para recreação, esses laços de comunhão do homem com a mulher, eles são fisiológicos, mas eles vão além de recreação e além também do contato fisiológico. Ele é um contato, meus amados, que é estabelecido por Deus, é um contato que nós podemos dizer espiritual. Veja bem que no livro de Cantares de Salomão, nós vemos uma alegoria de um amor profundo entre Salomão e a sunamita. Esta alegoria, ela tipifica a união entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo, quando falou da união de Cristo com a igreja, nós podemos observar que ele coloca o casamento, ele coloca a aliança matrimonial e não a prática do sexo. A aliança matrimonial entre o homem e a mulher, ela tipifica a aliança entre Cristo e a igreja. Quando o apóstolo Paulo falou acerca desta aliança matrimonial, o apóstolo Paulo ele traz uma recomendação na carta aos Efésios dizendo: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Através de um amor sacrificial e não através do amor eros, de um amor sexual, mas do amor ágape, o amor de sacrifício,
o amor de doação. Cristo, ele doou o seu corpo em sacrifício e deu a sua vida. Então, este amor é o amor ágape, o amor de Deus, e não o amor eros, o amor que tem a ver com as paixões carnais ou sexuais. Amém? No tópico de número 3, distorções da sexualidade. Veja, meus amados, no princípio da criação, nós podemos ver que o instinto da sexualidade, eles foram perfeitos, foram puros e foram santos. Mas vemos também que a queda do ser humano trouxe depravação e distúrbio no que diz respeito à sexualidade humana. E vamos aqui tratar de alguns distúrbios que surgiram a partir da queda, porque a queda, ela desvirtuou o plano divino, mas esse plano divino que foi distorcido levou ao homem a prática abominável no que diz respeito à sexualidade. Vamos ver aqui algumas distorções da sexualidade humana, por exemplo, a fornicação, o adultério, vamos ver a homossexualidade e também a ideologia de gênero. Ponto 1. A fornicação. O que é fornicação? Fornicação é a relação sexual antes do casamento. É a relação sexual entre namorados e noivos. Esta relação ela é abominável ao Senhor e constitui em pecado diante do Criador. Em nossos dias nós vemos essa prática comum até mesmo entre os cristãos, mas nós sabemos que a prática ela jamais vai invalidar ou neutralizar aquilo que Deus estabeleceu. Nós sabemos que isto tem acontecido até mesmo no meio do povo cristão devido ao esfriamento do amor, devido à falta de santidade e até mesmo a reverência, o temor a Deus e o autocontrole. Então, nós sabemos que para um casamento ser abençoado por Deus, ele precisa primeiramente ser observado e pelos os seus pretendentes, de forma que eles venham se manter dentro do padrão que Deus estabeleceu, que é a pureza sexual. Aqueles que conseguem superar essa diversidade, com certeza vai ter um casamento debaixo da bênção do Criador. Ponto 2. Adultério. O que é adultério? Adultério é a relação sexual entre pessoas casadas. Nós sabemos que Deus, ele a fim de proteger o casamento, Deus estabeleceu entre os 10 mandamentos, o mandamento de número 7, que diz: não adulterarás. Nós sabemos que o adultério ele traz graves problemas para as pessoas e as famílias. O adultério geralmente traz tragédia porque envolve famílias, envolve muitas vezes divórcio, separações, crianças que ficam à deriva, deixando pessoas totalmente infelizes. Jesus, quando ele relatou acerca do Sermão da Montanha, ele fez questão de frisar acerca do adultério. E Jesus então ele diz: aquele que olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, ele já cometeu adultério com ela. Jesus não estava criando um modelo novo, ele estava apenas ratificando aquilo que já está escrito
no Decálogo, entre os 10 mandamentos. No 10º mandamento, por exemplo, Deus ele fala sobre a cobiça e ele diz que não se deve cobiçar a mulher do próximo. Então, meus amados, nós vemos que isso aí está em Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 17. No ponto de número 3, aqui está o homossexualismo. Eu quero chamar a atenção nesse ponto porque eu prefiro o termo homossexualidade. Por quê? Nós vemos que o termo homossexualidade, o que é homossexualidade? É o caráter daquilo que é homossexual. E esse termo homossexualidade, ele define o caráter do homossexual e a sua prática abominável. Esse termo homossexualismo, ele está em desuso, porque ele abrange apenas a depravação sexual. Ele é um termo incompleto, enquanto a sexualidade define o caráter e a prática. O homossexualismo define simplesmente a depravação, simplesmente a prática. Portanto, é preferível nós dizermos homossexualidade, que tem uma definição completa acerca do caráter homossexual e da sua prática abominável. Amém? Nós podemos ver, meus amados, que a homossexualidade ele é um pecado terrível. É um pecado que foi cometido em Sodoma e Gomorra. Por isso esse pecado ele é reconhecido na Bíblia como sodomia. O que é sodomia? É um pecado que vem da união sexual entre pessoas do mesmo sexo. E foi por causa da sodomia que Sodoma e Gomorra e as cidades adjacências, como Adimá e Zeboim, foram destruídas com fogo na antiga aliança, porque Deus abominou, Deus reprovou, portanto Deus resolveu destruir por causa do pecado que era terrível naquele lugar. Nós podemos ver isto aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, o versículo 23. Leia este versículo, porque ele vai dar uma visão panorâmica da área que foi atingida pela ira de Deus, quando Deus ele derramou fogo naquele lugar. No ponto de número 4, a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Meus amados, esse termo ideologia de gênero, nós podemos ver que é uma crença. E esta crença, ela define que os dois sexos, macho e fêmea, ou homem e mulher, é uma invenção, ou seja, uma construção humana, social e também cultural. Nós vemos que a ideologia de gênero, ela traz consequência para a nossa sociedade. Então, a ideologia de gênero, ela ensina que não existe o sexo, existe apenas o gênero. E afirma, então, que é a pessoa que escolhe o seu sexo, ou seja, escolhe o gênero que quer ser. Então, homem ou mulher é uma imposição social, é uma imposição cultural ou até mesmo psicológica. Então, a pessoa é que define aquilo que ele quer ser. Nós podemos ver que em alguns países, como por exemplo a Alemanha ou Suécia, nas escolas, os professores já não falam mais menino
ou menina. Eles usam o termo criança, e é a criança que escolhe o seu sexo, ou seja, o seu gênero. Ele pode ser heterossexual, ele pode ser homossexual, bissexual, transexual ou transgênero. Nós vemos que isso daí é uma aberração que estão impondo sobre as crianças. No Brasil já tentaram de todas as formas implantar isso até mesmo nas escolas. Nós, os cristãos, precisamos tomar muito cuidado, ficar atentos e vigilantes também com os nossos filhos que estão nas escolas para não ser atingido por esta distorção, por esta aberração diabólica. Cientificamente, a ordem cromossômica, ela define o sexo masculino ou feminino. Nós vemos que esta ordem cromossômica, ela define o sexo feminino através do XX e o masculino através do XY. Não existe uma terceira ordem para definir a ideologia de gênero. Então isto, meus amados, isto é genético, é a genética que propaga esta grande verdade, não tem como fugir desta realidade. A quem interessa a ideologia de gênero? A ideologia de gênero, amados, é uma estratégia de Satanás, do inimigo. É uma estratégia usada pelos adeptos da nova era. Então, a nova era, ela estabeleceu a destruição da família tradicional. Então, tentaram implantar um outro modelo, um modelo moderno de família, através de 2 homens ou 2 mulheres. 2 homens morando junto não pode construir uma família. 2 mulheres morando junto também não pode construir uma família. Por quê? Porque nos moldes do Criador, a família é construída a partir da união conjugal de um homem e de uma mulher com o objetivo de geração de filho. 2 homens não podem gerar filhos, 2 mulheres também não podem gerar filhos. Então, nós vemos que isto aí, meus amados, é uma armadilha de Satanás. Porque a nova era, ela tenta empurrar a ideologia de gênero. Veja bem, disseram que o mundo está cheio de pessoas, a população mundial tem crescido muito e falta alimento. Por esta razão, eles tentaram desconstruir a família, gerando um novo modelo de família. Então, tentaram primeiramente, através do aborto, destruir ou diminuir a população mundial. Isso não deu certo. Muitos países não aceitaram esta ideia. As famílias tradicionais e as famílias cristãs reprovaram também esta ideia. Então criaram a ideologia de gênero com o objetivo de barrar o crescimento populacional. Mas sabemos que por trás da ideologia de gênero está as estratégias de Satanás para destruir o plano de Deus, para desestabilizar aquilo que Deus criou, que é a família. A família, o primeiro grupo social criado por Deus, vem ultrapassando séculos e milênios, sempre sofrendo os ataques do inimigo, mas ela prevalece porque é uma instituição criada pelo Senhor. Quando Deus estabeleceu a família, Deus ele disse para o homem: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Quando Deus ele fez Adão e Eva,
Deus deu uma incumbência dizendo: crescei e multiplicar. E só pode crescer e multiplicar através da união conjugal, através do matrimônio entre um homem e uma mulher. E assim, meus amados, nós podemos ver que a ideologia de gênero é uma aberração, é uma estratégia do inimigo para desestabilizar a família, para desestabilizar o plano de Deus para o matrimônio. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe. Amém.